O texto para que nós iniciamos a palavra está em Juízes 6, do versículo 11 ao versículo 13, parte A, que fala sobre o chamado de Gedeão. Eu acredito que ninguém aqui tem dúvida acerca do seu chamado. Se estão aqui nessa noite, é porque foram chamados, não pelo pastor Alexandre, nem pela pastora Elaine, mas chamados por Deus para estarem aqui. Não para servir apenas a igreja local, mas para servir o reino de Deus. Amém? Pois somos filhos do reino. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo 6 do livro de Juízes. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abezerita. E Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr em salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Diga comigo: o Senhor é contigo, homem valente. Diga para a irmã: o Senhor é contigo, mulher valorosa. Vamos continuar aí. Versículo 13, parte A desse versículo. E respondeu Gedeão: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Curve a sua cabeça mais uma vez, vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, teus filhos já oraram. Obrigado, Senhor, por esta oração intercessória. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de falar aos teus filhos nesta noite. Eu agradeço a Ti, agradeço, Senhor, pela vida do pastor Alexandre e da pastora Elaine. Oh Deus, por nos conceder esta graça de falar da Tua palavra, Senhor, de falar ao Teu povo, o povo que vai herdar os céus, o povo, Senhor, que foi chamado para serem mais do que vencedores, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Olha só, irmãos, o povo de Israel, volta e meia, sofria, tá, com seus inimigos. Não por causa dos inimigos, porque o Deus que nós servimos é maior do que o Deus dos nossos inimigos. Vocês estão comigo? Pode dizer amém? Amém. Mas por causa do próprio povo. Não era, pastor Elaine, por causa dos inimigos. Por que, pastor João? Porque os inimigos só sobressaíam sobre Israel quando Israel estava afastado de Deus. E aqui o texto vai começar a dizer, e depois vocês podem ler toda ela. Eu não vou aqui ler todo o texto, desde o início do capítulo 6, que por 7 anos, tá, o povo estava sobre o jugo dos midianitas, estava sendo subjugado. Preste bem atenção, 7 anos. Depois que se passaram 7 anos, eles começaram a clamar, eles começaram a suplicar a Deus, porque eles já não suportavam mais. Nós vamos aprender uma coisa aqui, já no início dessa palavra, tá? Quando algo estiver muito estreito, quando algo estiver muito difícil, comece a orar, comece a clamar, comece a suplicar a Deus, sabe? Sabe aquilo que te incomoda, sabe aquilo que de alguma forma te restringe, que de alguma forma te provoca, que de alguma forma te chateia, que de alguma forma te revolta, e você não pode fazer nada? Clame ao Senhor, porque eles estavam debaixo de opressão, irmãos. Certamente, se dependesse dos braços deles, eles teriam saído debaixo daquela opressão. Mas os medianitas, naquele momento, eram um povo mais forte, era um povo mais armado, era um povo estrategicamente mais poderoso. E Israel estava sob o jugo deles. E eles não tinham como, com seus braços, sair debaixo desse jugo. Mas por que eles não tinham? Porque eles se afastaram de Deus. Mas chegou um momento que a coisa foi ficando mais estreita. Aí eu vou usar a linguagem nossa. Às vezes a gente fala isso lá fora, as pessoas não entendem muito bem, mas essa é a nossa linguagem. A coisa vai ficando mais estreita, vai ficando insuportável. E aí a gente começa a ficar incomodado. Quando a gente vai levando as coisas, porque tem coisas que a gente vai tolerando. Tem coisa que você vai tolerando, mesmo sabendo que é errado. Você vai tolerando aquilo, você vai deixando aquilo acontecer. Mas tem uma hora que você não suporta mais, que você não aguenta mais. Assim também é a opressão.
Tem hora que você vai aguentando uma dor, você vai aguentando, chega uma hora que você não suporta mais. Foi o que aconteceu com o povo. O povo já não aguentava mais o quê? A opressão. O povo não aguentava mais a humilhação. E eles começam a clamar. E Deus vai ouvir a voz deles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Todas as vezes que nós nos apresentarmos diante de Deus com o coração quebrantado, Ele está disposto a nos ouvir. Você pode dizer amém? Amém. E tem gente que precisa ser bem quebrantado mesmo, que é duro. Tem gente que tem o coração muito duro, sabe, pastor Elaine? Tem gente que sabe que está errado, tem gente que sabe que precisa melhorar, que precisa mudar, mas continua nos mesmos erros, continua fazendo as mesmas coisas e nada muda. Só que Deus vai tratando. E como é que Deus trata? Do jeito dele. Deus não vai tratar comigo às vezes como trata com você, e nem com você como trata comigo. Deus tem um jeito especial para tratar com cada um de vocês, porque não existe ninguém melhor para conhecer vocês do que Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te conhece. Diga comigo, Deus me conhece. Ele conhece mesmo. Então Ele vai tratar com você segundo a sua personalidade. Ele vai tratar com você segundo o seu coração, a dureza do seu coração. Se você for mais maleável, certamente Ele vai tratar de um jeito. Se você for mais rígido, Ele vai tratar de outro jeito. Mas Ele vai tratar com você, como tratou com o povo de Israel. E o povo começa a clamar, e Deus ouve. Aí nós vamos ver que a primeira coisa que Deus faz é enviar um profeta para falar com o povo. Depois vocês leem ali no início do capítulo 6, vocês vão ver que Deus atende a oração deles e Deus envia um profeta. Pastor João, aqui no livro de Juízes não vai dizer o nome do profeta, mas vai dizer a mensagem que o profeta entregou a eles. O profeta vai dizer assim para eles: olha, isso está acontecendo com vocês porque vocês se afastaram de Deus. Vocês passaram a adorar os ídolos dos seus inimigos. Por isso vocês estão passando por tudo isso. Porque a pergunta no capítulo 6, no versículo 13, parte A, de Gideão é a seguinte: por que nos sobreveio esse mal? Por que isso está acontecendo? Quem de nós nunca perguntou isso a Deus? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Qual é a razão? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me revelar com isso? A igreja está comigo e pode entender? Pode dizer glória a Deus? Nada acontece por acaso, irmãos. Nada acontece. Se alguma coisa está acontecendo, ou é para o seu aprendizado, ou é para você realmente se consertar, ou é para edificar a sua vida, ou é para você ser mais sensível à dor do outro. Enfim, Deus, Ele não faz algo na sua vida sem propósito e sem revelar a razão. Aí o que Deus faz? Revela ao povo. E eu estou falando de povo, eu não estou falando de forma individual, estou falando de coletivo. Todo mundo estava errado, todo mundo estava debaixo da mesma situação. E o que ocorre? Primeiro vem o profeta. Depois do profeta, que o povo ouve o profeta, quem é que vem? O anjo do Senhor. Interessante como Deus age. Deus não age da minha maneira, Deus não age da sua maneira, Deus age da maneira dele, tá? Deus vai fazer a visita a um homem chamado Gideão. E o que nos chama mais atenção, eu sei que o pessoal aqui é bom de Bíblia, tá? Eu não vou ficar aqui entrando em detalhes de passagem, de versículos, porque eu vou falando e isso vai dando um start em você, você vai lembrando. Eu vou falando e você vai lembrando, tá? Gideão, quando ele recebe a visita do anjo, ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando. Preste bem atenção. As circunstâncias, tá? As dificuldades não fez Gideão parar, fez Gideão mudar de estratégia. Eu vou repetir para que você grave isso. Eu sei que você entendeu, mas eu quero dar ênfase a isso. As circunstâncias, tá? As dificuldades não fez com que Gideão parasse, fez com que ele mudasse de estratégia. Ele não podia malhar mais trigo no lugar onde todos malhavam, porque estavam sendo perseguidos, a lavoura estava sendo destruída. Então ele vai para um lugar mais escondido, mas foi ali que o Senhor achou ele.
o Senhor não achou ele murmurando, o Senhor não achou ele de braços cruzados, o Senhor não achou ele ocioso, o Senhor achou ele fazendo o quê? Trabalhando. Deus vai sempre te dar estratégia. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Ainda que nós estejamos na mesma cidade, mas em bairros diferentes, o Senhor dá estratégias para o lugar aonde nós estamos. Amém? Ele nos dá estratégia. Pastor, mas é muito difícil. Senhor, me dá uma estratégia. Pastor, mas o lugar é difícil. Senhor, me dá estratégia. Ah, Senhor, mas o inimigo é poderoso. Senhor, me dá estratégia. Consegue entender isso? Então não vamos parar por causa da dificuldade. Não vamos parar por causa da afronta do inimigo, por causa da opressão do inimigo, por causa das ameaças do inimigo. Não vamos parar. Eu sei que é difícil, irmãos. Não é fácil. Tá falando assim, pô, pastor João, parece que é fácil. Eu sei que não é. Mas nós não podemos parar. Não podemos desistir diante das dificuldades, diante das lutas, diante da opressão. Não podemos, senão nós seremos derrotados. Senão nós vamos continuar sendo oprimidos. E Deus sempre vai nos dar uma estratégia. E aí o anjo do Senhor vai visitar Gedeão. E Gedeão, em vez de se qualificar, ele vai se desqualificar. É muito engraçado quando alguém não quer fazer a obra do Senhor, né? Ele sempre arruma uma desculpa. Mas logo eu, Senhor, o Senhor não errou de endereço, não? Eu sou o menor da minha casa, a minha família é menor da tribo, e a minha tribo é a menor de todas as tribos. O Senhor veio escolher logo eu. Quando Deus te chamar, deixa eu dizer uma coisa para você, Ele não errou o endereço. Quando Deus te chamar, Ele não errou o endereço. Ele só viu em você aquilo que você não conseguiu enxergar ainda. Vou reforçar isso. Ele só viu em você aquilo que você ainda não conseguiu enxergar. E Ele vai te revelar, e Ele vai te mostrar. Tá? Ele estava ali trabalhando, e o Senhor faz aquela visita a ele, o anjo do Senhor faz aquela visita a ele, e ele questiona se era realmente o Senhor. Como assim, pastor João? Eram 7 anos, irmãos, e nada acontecia diferente. Entrava ano, saía ano, a mesma coisa, a mesma opressão. Eles plantavam a lavoura deles, os midianitas iam lá e botavam fogo em tudo, botavam eles para correr. Enfim, não havia mais esperança. E por mais que alguém tente negar isso, quando a luta ela perdura, quando a luta ela fica prolongada, às vezes bate o desânimo, irmãos. Nós somos de carne e osso, não somos seres espirituais, nós ainda estamos na terra, e a gente cansa. A gente precisa reconhecer que nós cansamos, né? Tem agora um jargão aí muito forte, né? Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje, mas não pare. Amém? Não dá para parar. Apesar das dificuldades, não dá para parar. Apesar do desânimo, não dá para parar. É uma questão de uma luta espiritual. E o Senhor vai confirmar a chamada dele. Vai dizer para ele, não, realmente, o povo está sofrendo tudo isso, mas eu estou aqui para dizer que você é um homem valoroso. Aqui a tradução vai dizer homem valente, né? A situação parecia ser uma situação de alguém que estava realmente amedrontado, acovardado, mas o anjo do Senhor viu nele aquilo que Gedeão não tinha conseguido enxergar, não tinha conseguido ver. E Deus, na pessoa do anjo do Senhor, disse, olha, você tem uma missão de livrar esse povo da mão deles, da garra deles. Deixa eu dizer para vocês, vocês que estão aqui, vocês têm essa missão de livrar esse povo que está aí fora da garra do inimigo nessa localidade. Mas para isso eu preciso estar preparado. Eu não posso ir lá fora de qualquer maneira. Eu não posso ir para uma guerra de qualquer maneira. E o anjo do Senhor vai dar algumas dicas e dizer para Gedeão o que ele precisava primeiro fazer antes de ele passar a segunda estratégia para ele, que era vencer os inimigos. Muitas vezes a gente quer vencer os inimigos sem estar preparado. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Antes de ir para a guerra, você precisa estar preparado.
No início, lá no capítulo 6, qual era o pecado deles? A idolatria. Qual era o pecado deles? Adorar ídolos. A primeira coisa que o anjo do Senhor disse para ele: olha, você precisa derrubar os altares de Baal. Não era fácil, porque o pai dele tinha altar. Então preste bem atenção. Durante esses 7 anos, o povo parou de adorar a Deus. Passou a adorar ao Deus dos Medianitas. Dava a impressão que o Deus dos Medianitas era mais forte. Dava a impressão deles estarem subjugando o povo de Israel, que o Deus dos Medianitas... Não. É que eles esqueceram do Deus deles e começaram a adorar outros deuses, outros ídolos. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui é que a igreja não pode ter 2 altares. É um altar só. Deus não aceita que nós tenhamos outros altares. Tá? O ídolo daquela época era Baal. Qual é o seu ídolo fora da igreja? Qual é o seu ídolo quando você está em casa? Qual é o seu ídolo quando você está no trabalho? Eu não sei, você sabe, Deus te conhece e sabe também. Só que não dá para servir a 2. Você não pode cochear em 2 pensamentos. E a primeira coisa que Deus vai requerer de nós, enquanto igreja, é que nós sejamos fiéis a Ele e que nós venhamos arrumar o nosso altar e passar a adorá-lo novamente. Não com fogo de palha, mas com fogo que desce do céu. Você pode dizer glória a Deus? Qual foi a primeira missão? Derruba o altar. Ele chamou algumas pessoas de Baal, ele chamou algumas pessoas para ir com ele já estava com medo. Ele falou assim: eu não vou fazer isso de dia, eu vou fazer isso de noite. Vocês vão comigo? Ele chamou algumas pessoas e eles foram. O que ele fez? Antes de ele ir, ele fez um altar para o Senhor. Ele consertou o seu próprio altar. Para você derrubar o outro altar, onde você tem colocado o seu ídolo, você precisa novamente voltar para o altar do Senhor. Você precisa novamente voltar para a oração. Você precisa novamente voltar para a palavra. Você precisa novamente voltar para as consagrações, para a oração. Você precisa voltar a sua vida no altar do Senhor. E você não pode ter outro altar. Você não pode ter outro ídolo. Quantas pessoas estão nos templos, mas tem outros ídolos, tem outros altares na sua casa. E você sabe que Deus está falando contigo nessa noite. Nós estamos numa batalha espiritual, irmãos. Por que nos sobreveio tudo isso? Por que essa pandemia está acontecendo no mundo? Por que todas essas coisas estão acontecendo com a gente? Por que tantas notícias más? Por que tanta opressão? Por que tanto desemprego? Por que tanta miséria? Por que tanta criança sendo assassinada? Pois deveria. A gente deveria estar chorando. A gente deveria estar rasgando as nossas vestes. Mas não. Muitas vezes parece estar confortável para a gente suporta. Vai chegar uma hora que vocês não vão suportar isso aí. E isso vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Não que a gente vai vencer nos nossos braços, porque a gente não tem condições de fazê-lo. Mas aqui, ó, na oração, na consagração, no evangelismo, é isso. É aí que a gente vai vencer. Mas eu preciso, ver o que eu preciso fazer antes de ir para a guerra. E aqui no caso de Gedeão, eles precisavam restaurar o altar. Ele restaura o altar e quando chega de noite, o que ele faz? Ele vai derrubar os altares de Baal. Presta bem atenção, os altares, porque não havia um altar só no lugar. Eram vários lugares com altares. Eles trabalharam a noite toda. Quando foi de manhã, o povo levantou e viu que os altares estavam derrubados. E perguntou, quem foi que derrubou os altares? E perguntou logo a quem? Ao pai de Gedeão. Aí eles queriam punir. Olha só, o povo estava tão acostumado à submissão, tão acostumado à opressão, que eles, em vez de se alinhar a Gedeão, queriam apedrejar Gedeão, porque derrubou os altares. Não estavam na visão. E o pai de Gedeão sai com uma resposta maravilhosa. Tá? A gente fala muito de Gedeão aqui, mas o pai de Gedeão sai assim, virou para o povo e falou assim: olha, se o próprio Baal não impediu eles de derrubar, então Baal não é Deus, pô. Se Baal fosse tão poderoso, não ia permitir que ele derrubasse os altares. E aquilo com certeza,
motivou ainda muito mais a Gedeão a fazer o que ele tinha que fazer. E sabe o que o Gedeão fez? No altar onde estavam os ídolos de Baal, ele fez um altar para o Senhor. Em outras palavras, na minha casa não cabe outro altar, no meu trabalho não cabe outro altar, aonde eu estiver não cabe outro altar, só o altar do Senhor. Primeiro eu ponho a minha casa em ordem, e depois eu vou para a batalha. Quando eu digo casa, não digo apenas lar, eu digo a minha vida. Eu coloco a minha vida em ordem, eu consagro a minha vida, porque eu não estou indo para qualquer batalha, eu estou indo para uma batalha espiritual, e eu preciso estar preparado para isso. E a gente começa a ver o desfecho, mas mesmo com tudo isso, ele ainda fica apreensivo para chamar o pessoal. O Senhor é comigo mesmo? Apesar do livramento que ele recebeu, aí ele faz aquele teste da lã, do velo. E a gente conhece, para a gente ganhar tempo, para a gente remir tempo, a gente sabe que Deus prova que é com ele, e faz conforme ele pediu, porque ainda havia no coração dele o quê? Dúvidas, incertezas, porque ele ia para qualquer missão? Não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, se você tiver alguma dúvida acerca do seu chamado, peça prova com Deus. Senhor, isso não é errado, irmãos, senão eu não estaria aqui. Senhor, eu estou numa nova empreitada, eu preciso fazer isso, eu vou entrar em tal lugar, eu vou fazer essa missão, me prove que o Senhor está comigo. Eu já contei isso aqui uma vez, eu vou contar novamente. Quando eu recebi o meu chamado para o ministério da palavra, eu sabia o tamanho da responsabilidade que seria. Eu falei: Senhor, eu preciso acreditar naquilo que eu estou pregando, e não só acreditar, mas viver, me dá uma experiência. Olha que eu já tinha tido experiências com Deus. Aí eu vou fazer como o apóstolo Paulo, não sei se no corpo ou fora dele, mas Deus me deu uma experiência extraordinária, a ponto de eu dizer assim: Senhor, pode parar aí, porque daí para frente eu sei que eu não volto. E aí eu aceitei o chamado. Que loucura. E eu aceitei o chamado. Mas desde o momento que eu aceitei o chamado, ele nunca me deixou. Então deixa eu dizer uma coisa para você: a partir do momento que você aceitar o desafio que Deus te propõe, ele nunca vai te deixar. Nunca vai te deixar, ainda que seja difícil. Mas ele conhece em você aquilo que você ainda não conhece. Ele sabe o potencial que você tem. Ele sabe até onde ele pode levar você, ainda que você não reconheça isso. Ainda que você se sinta o menor dos menores aqui, ainda que você se sinta o incapaz, te prepara. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Não corra, porque ele vai te achar. Não tem jeito. Você é dele. Diga: eu sou dele. E eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Diga: eu tenho um chamado. Eu já estou caminhando para o final. E ele aceita o desafio, e ele faz conforme o anjo o orientou. Vai ao arraial e alista o povo. Naquela época, evidentemente, os homens. E a gente conhece muito bem a passagem. O mais interessante é a submissão do povo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu glorifico a Deus, vocês têm um líder aqui. Vocês têm um pastor e uma pastora na frente de vocês, para conduzir vocês, para guiar vocês. Às vezes o que nos falta é uma liderança, mas glória a Deus que vocês têm essa liderança aqui. Vocês podem dizer amém? O pastor me fez lembrar que é 21 anos da igreja aqui no São Simão e 5 anos de emancipação. Que alegria minha vir aqui e saber que o trabalho tem prosperado apesar de todas as dificuldades. Quando eu estou com eles, e saber como Deus tem abençoado este lugar. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda. Vocês têm um líder. Então, atente à voz do líder de vocês, aquilo que Deus colocou no coração deles, porque o povo vai atender o chamado de Gedeão. Quem era Gedeão? Gedeão não era nada, segundo a concepção dele mesmo. Não foi o povo que disse assim: quem é você, Gedeão, para nos liderar? O Senhor me chamou.
Eles podiam questionar o chamamento de Gideão e dizer: quando é que foi isso? O que você estava fazendo? Quem te deu essa autoridade? Mas a palavra de Deus vai dizer que Gideão vai ao povo e chama o povo, e o povo vem, gente. Olha que coisa linda! Então por que o povo veio? Porque já estava sobre a cabeça de Gideão a unção do Senhor. E quando o líder tem a unção, o povo é atraído pela essa unção. Você quer ter unção de ousadia, de coragem, de intrepidez? Anda com o seu líder. Anda com aquele que Deus colocou para orientar a sua vida espiritual. Eles fizeram isso. E a gente conhece. Os líderes também se decepcionam, tá? Não é só as pessoas que se decepcionam com os líderes, não. Os líderes também se decepcionam. Deus tem umas estratégias meio loucas. E sopra no ouvido de Gideão e fala assim: Gideão, esse povo que está contigo é muito. Eu vou falar para você uma coisa. Você pede que os medrosos e covardes saiam das fileiras. Penso eu, a Bíblia não revela isso. Não quero ficar no achismo, nem cometer nenhuma heresia. Mas eu imagino que Gideão falou assim: essa proposta, eu acredito que mesmo aquele que está com medo não vai sair. Ele vai ficar. Se sair, deve sair uns 100, mas de 32 mil sair 100, quase não faz diferença. Mas a gente conhece a história e sabe que, para a decepção de Gideão, de uma tacada só saiu 22 mil. 22 mil. Irmãos, é de desanimar qualquer liderança, sim ou não? Sim. Pode ser mais forte, sim ou não? Sim. Ou se eu estou na pele de Gideão, tchau. Que isso, eu sei quem eu vou enfrentar. Mas mesmo assim Gideão não desistiu. Olha que coisa linda que Gideão nos ensina. Eu dava um tchau. Aí Deus chama Gideão mais uma vez e diz assim: Gideão, ainda é muitos que estão com você. Caramba, ainda tem mais medrosos e covardes aí? Gideão, agora a estratégia é outra. Você não vai perguntar quem é, porque evidentemente quem ficou, no mínimo, era corajoso. Pelo menos para ficar. Pelo menos para admitir que não era covarde, né? Ficou. Mas o Senhor conhece. Diga: o Senhor me conhece. Ó, e como te conhece? Gideão não conhecia ninguém, mas o Senhor conhecia. O pastor Alexandre e a pastora Elane pode não conhecer você direito, mas o Senhor conhece. O pastor e a pastora pode achar que pode confiar em todos, mas o Senhor sabe em quem pode confiar. E ele vai dar mais uma peneirada. Aí eu vou usar a expressão nossa, né? Ele vai dar mais uma peneirada, pastor. E a gente conhece a história. Ele vai para a beira do rio e leva aqueles 10 mil homens para a beira do rio e dá uma instrução a Gideão: Gideão, fica observando. Aquele que lambe a água como um cachorro e ficar atento, você separa ele para um lado e separa para o outro. Estou ganhando tempo porque você conhece a história. Gideão está observando aquilo. Se eu estou lá no lugar de Gideão, o que eu vou pensar? No final das contas, deu 300 para um lado, 9.700 para o outro. Eu falei assim: poxa, agora ele vai me deixar com 9.700, que já não é ruim, e os 300 vai embora. Só que na conta de Deus, ele ia usar os 300. Os 9.700 foi embora. Aí que eu ia embora também com os 300, com os 9.700, irmão. Você imagina? Nós estamos falando de um exército, e não era de qualquer exército naquele momento. Era um povo que já vinha subjugando eles há 7 anos. A Bíblia não vai entrar em detalhes, mas a gente pensa e analisa: será que durante esses 7 anos eles não tentaram insurgir contra os midianitas? Claro que sim. Só que eles não conseguiam. Se não conseguia com 32 mil, ia conseguir com 300, pastor. Mas eram os 300 que estavam com Deus. Eram os 300 que Deus tinha separado. Eram os 300 que Deus tinha ungido. Eram os 300 que Deus tinha indicado. Aqui tem menos de 300. Então eu acredito que todos que estão aqui são 300. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso?
faço com 300 para enfrentar 1 milhão, 500 mil pessoas, 1 milhão? O que eu faço? Eu não sei. E Gideão também não sabia, irmãos. Aprenda a ficar na dependência de Deus e ser humilde. Quando Deus te colocar numa missão, Ele vai te dar estratégia. Diga comigo, quando Deus me colocar numa missão, Ele vai dar estratégia. Tem hora que você não sabe o que fazer. O que eu vou fazer? Eu não sei. Então, ora. Esse ano eu faço 25 anos de pastoreio. Em julho agora eu faço 25 anos. Vocês acham que durante esses 25 anos houve situações que eu não sabia o que fazer? É claro que houve. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Não sei. O que eu fiz? Fui para o joelho. Senhor, se Tu não me der uma direção, se Tu não me der uma estratégia, vai dar ruim. Porque eu não sei o que fazer. E a gente precisa ser humilde o suficiente para dizer isso para Deus. Porque você não é bom. E nem bom o tempo todo. Vai ter uma hora que você realmente não sabe o que fazer. Eu não queria estar na pele de Gideão, irmãos. O que eu vou fazer com 300 homens? Mas aí Deus dá o quê? Estratégia. Então o que eu aprendo aqui? Tá? Discípulos contagiantes. Quando você não souber o que fazer, líderes, quando você não souber o que fazer, dobra o teu joelho. Senhor, me dá estratégia. O que eu faço daqui para frente? Como eu faço? Qual é a direção? Qual é a estratégia? E a estratégia de Deus nunca será a nossa. Deus pode até te dar uma estratégia antes e você saber o que você vai fazer, mas tem hora que Deus só te dá a próxima estratégia quando você fizer a primeira etapa. É igual o caso de Abraão. Senhor, eu vou para onde? Depois que você sair, eu digo para onde você vai, mas primeiro você tem que sair. Então você vai ter que dar sempre o primeiro passo. Deus nunca nos dá toda a estratégia. Ele vai nos dando a estratégia de forma paulatina, a conta gota. Você fez isso? Agora é assim. Você vai ver com o Gideão foi assim. Primeiro ele teve que derrubar o altar, depois ele teve que edificar o altar, depois ele pegou e pediu mais uma vez prova de Deus, que Deus estava com ele. Gideão vai lá e chama o povo. Mais um passo. Deus vai dizer para Gideão, é muitos que estão com você, diga isso para o povo. Ele vai lá e fala para o povo, e ele vai peneirando, ele vai fazendo à risca aquilo que Deus disse para ele. Outra coisa que nós vamos aprender aqui com Gideão: não inventa, faz aquilo que foi te orientado. Pô, mas pastor, eu sei pensar, eu não sou um ser. Não é isso. Vai ao teu líder e passa para ele. Não foi assim com Jetro e Moisés? Moisés era o líder. Moisés é que ouviu o povo todo. Jetro chega lá e olha lá Moisés se matando para atender aquele povo todo. Imagina acordando 6 horas da manhã e dormindo 6 horas, indo dispensando o povo 6 horas da noite, o dia todo ouvindo aquele povo. E Jetro chega para ele e diz assim: Moisés, não faz isso com você nem com o povo. Escolhe entre os seus aí líderes de 1000, líderes de 500, líderes de 100, líderes de 10, e deixa eles atender o povo. Aquilo que for acima deles, você atende. Chega perto do seu líder e fala com ele, perto do seu pastor, perto da sua pastora, seu líder de célula. Vai lá e fala com ele: olha, Deus nos revelou isso e eu quero passar isso para vocês. Quantos estão comigo que podem entender isso? Mas se nós já temos uma direção, já sabemos o que fazer, então vamos fazer. Porque tem hora que tem ordens, e Deus gosta de dar umas ordens meio absurdas. Vou dar um exemplo para a gente não ficar só em Gideão. O povo vai guerrear contra Jericó. Nós conhecemos muito bem essa história. O povo tinha acabado de sair do Egito, irmãos. Eles eram escravos. Eles não tinham habilidade com armas, tá? E eles estavam sob o jugo de um povo muito poderoso na época, que eram os egípcios. Eles não tinham cidadania própria. Eles não estavam acostumados a guerrear.
Então, se eles fossem encarar aquele povo, a palavra vai dizer que Jericó era bem edificada e fortalecida. Então, materialmente falando, eles não tinham condições de vencer o povo de Jericó, de derrubar aquela muralha. Mas Deus vai dar uma estratégia a eles. Ele deu uma estratégia militar? Não. Ele disse assim: ó, eu vou dar a vocês uma estratégia, vocês vão criar uma arma que vai derrubar aquele muro. Não. Deus disse para ele: ó, vocês vão rodear o muro. E sabe o que é mais lindo nisso tudo, irmãos? Povo, atente para isso. Atente para a voz da sua liderança. O segredo está aí, ainda que a ordem parece ser meio absurda. Rodear o muro? Como assim? Eles vão tacar azeite fervendo na gente, eles vão tacar... Não, rodeia o muro. Durante 6 dias nós vamos rodear o muro, uma vez só. Na 7ª a gente vai dar 7 voltas e vamos bradar. Vocês acham que não houve questionamento entre o povo? Vocês acham que não houve burburinho? A Bíblia não fala, mas pelo menos aqui em Queimados eu acho que aconteceria isso. Pô, que ordem é essa que o pastor está dando, rapaz? Ele está doido. Foi, que ordem é essa que Josué está dando? Josué quer que a gente seja morto, que a gente tome flechadas, que a gente seja consumido. Mas a gente conhece o desfecho da história, porque a coisa foi feita do jeito que Deus disse que era para fazer. Então não inventa. Amém? Já estou caminhando para o final. Isso aconteceu com Gedeão. Gedeão não sabia o que fazer, e o Senhor vai dar estratégia para Gedeão. Gedeão, você vai fazer dessa forma. Gedeão ficou meio desconfiado. Entenda isso, irmãos. Era uma missão muito importante. Ele não podia falhar naquela missão, senão o povo novamente ia ser humilhado, os inimigos iam prevalecer sobre ele. Aí a palavra de Deus vai nos revelar mais à frente que Gedeão se disfarça e vai no meio da aldeia deles. E quando ele se aproxima na aldeia, ele ouve um burburinho, e no meio deles se levanta uma pessoa que teve um sonho. Olha só, olha o sonho do medianita. Ele sonhou que havia um homem que entraria na cidade com uma espada e destruiria todo o arraial dos midianitas. Quando Gedeão ouve aquilo, ele: caramba, esse homem sou eu vou voltar para o arraial. Às vezes o inimigo está com mais medo da gente do que a gente dele. A gente só não sabe. Porque se você soubesse, você já cresceria, né? Eles estão com medo, eu vou lá. Mas na verdade, eles já estavam, depois que eles ouviram esse comentário do sonho do homem, você imagina como é que isso começou a correr dentro da aldeia dos midianitas. Eles começaram a ficar com medo. Entenda que eles estavam a uma certa distância, eles poderiam ir até o povo de Israel e lá sufocar. Não, eles ficaram com medo. Eles já não queriam atacar, eles estavam com medo do ataque. Porque certamente eles ouviram que no arraial de Israel estava tendo um movimento diferente, que alguém tinha se levantado. Mas eles nunca poderiam imaginar que era para enfrentar eles. Porque durante 7 anos eles ficaram assim: sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, sob julgo. E Deus levanta Gedeão, e a gente conhece o desfecho. Ele separa os 300, 100 para um lado, 100 com o outro e 100. E ele também vai à frente com a trombeta. Outra coisa que a gente aprende com o líder está sempre à frente. O líder é o que vai à frente, ok? E o povo estava tão motivado a ir para a guerra, sem saber o que ia acontecer lá, que eles deram um brado. Mais para frente vocês vão ver isso. O povo dizendo assim: nós vamos em nome do Senhor e em nome de Gedeão. E o povo começou a bradar isso. Como o lugar
né? O território é um lugar bem amplo. Você imagina 300 homens gritando assim: nós vamos em nome do Senhor e em nome de Gedeão. Diga comigo, todos juntos se puderem. Diga: nós vamos em nome do Senhor e em nome de Gedeão. Gedeão era o líder deles. Quem é o seu pastor? Qual o nome do seu pastor? Então, para o milagre acontecer, para que vocês continuem avançando, continuem animados, contagiando, vocês precisam estar debaixo da voz de comando do Senhor e daquele que o Senhor colocou na frente para direcionar vocês. Então eu espero em Deus que Deus nos dê uma outra oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Não estou me autoconvidando, porque estão sempre me convidando, mas sempre que me convidar estarei aqui. Mas sabendo que nós vamos juntos envergonhar o adversário. Amém?